Olá pessoal, sou o segundo sargento M. Silva, analista do CAT, com formação em engenheiro civil. Mais uma vez estamos aqui para a aula de medidas extintivas. Vamos dar continuidade à aula. Bom, passado todos os itens anteriores, nós começaremos agora a análise propriamente dita do sistema de hidrantes de uma edificação. Vou utilizar aquela mesma edificação que a gente estava usando para o sistema de extintores. Essa edificação ela tem sistema de SPK, sistema de gases limpos e ainda um outro sistema chamado sistema saponificante que é utilizado em cozinhas. Mas nós vamos falar sobre esses sistemas superficialmente numa nova aula e após essa aula que nós estamos tendo, nós vamos verificar a situação de um novo curso para sistemas especiais. Sistema de sprinklers, sistema de gases, sistema de resfriamento, sistema de espuma e sistema saponificante, que é um sistema novo utilizado em cozinhas. Bom, para a análise propriamente dita do sistema, analisando o projeto em si, como o sistema de extintores, nós vamos verificar o anexo F8, o antigo anexo K, com a indicação que o RT trouxe no anexo para nos orientar com relação à análise. Então o sistema, o hidrante dele está conforme IT17. Veja bem, essa edificação é uma edificação existente, ele poderia estar atendendo a legislação municipal, entretanto ele está indicando que está atendendo a IT17. Logo a minha análise vai ser baseada na IT17. Se os parâmetros não estiverem de acordo com a IT17, eu vou notificá-lo. Caso ele entre com reconsideração de ato, dizendo que a edificação existente foi aprovada com relação à legislação anterior, à legislação municipal, ele vai substituir o anexo F8 ali, no anexo K, antigo anexo K, constando o sistema de hidrantes de acordo com a norma tal e com os parâmetros do sistema tal. Ali ele está falando para mim que toda tubulação é em 63 milímetros. Vale ressaltar, gente, vocês vão encontrar na nossa norma 65. Isso é nominal, é um diâmetro nominal. Tá? Os 63 milímetros, 2,5 polegadas, né? É 63, na verdade 65. Geralmente você vai ver ali, DN, tira o símbolo, é retirado o símbolo de diâmetro, DN 65. A mesma coisa você faz para a mangueira. Nossa mangueira vai estar escrito lá 40 milímetros, só que é 38, que é o diâmetro interno, a parede interna da mangueira. Tipo 2, olha, nós temos edificação do tipo comercial e escritórios. Não é residencial. Logo, o tipo de mangueira tem que ser tipo 2. Ele tem um hidrante recalque, os esguichos tronco cônico, ou seja, está me falando que o esguicho dele é o esguicho tipo agulheta, né? E o esguicho dele, o requinte, 13 milímetros. Daí, a primeira, já vislumbro uma das notificações. Se ele me disse que o hidrante está de acordo com a IT17, entretanto me diz que o requinte é 13 milímetros, eu já observo uma irregularidade de acordo com a tabela 2 da IT17. Ou seja, para comercial e escritórios, risco médio, carga incêndio de 800, 700, está na coluna do meio lá da tabela, nós vamos dar uma verificada, faz-se necessário o esguicho de 16 milímetros. Isso para que ter? Para que nós tenhamos a combinação de pressão e vazão e alcance tanto a vazão como aquele jato paralelo de 8 metros. Logo, essa indicação de 13 milímetros está incorreta. Já é um item de notificação a ser feito. Antes de analisar todo o projeto, eu já consegui vislumbrar que há um equívoco na projeção do sistema de hidrantes desse projeto. Corroborando com o que eu disse, na tabela 2, lá a carga incêndio é 800 e 700, né? C e D, ele está enquadrado nessa coluna do meio aqui, ó, C2 até 800, D1 com carga, o D1 não se enquadra, mas ele vai se enquadrar aqui, né? Que ele está falando que ele tem 300, mas ele, na verdade ele tem 700, então ele está enquadrando aqui. Vocês vão ver lá que ele indicou no projeto justamente essa situação. Então, ou seja, vislumbrando aquilo que eu falei, o sistema dele, na verdade, é um sistema tipo 3, jato compacto de 16 milímetros. Então está incorreta a informação dele no anexo F8. Mangueira de 40,
Lá está escrito 38. Vou notificar? Não, 38 é a parede interna, 40 é a parede externa. Comprimento de 30, né? Um comprimento máximo, então ele pode ter de 15 a 30. Muito comum encontrar mangueiras de 15, 20 e duas de 15, normalmente. Expedição simples, vazão mínima 250 litros por minuto. Então nós já temos essa informação. Já vislumbrei o item para ser notificado. Quanto aos detalhes que nós já falamos, tanto genérico como específico, nós vamos verificar a partir de agora. Detalhe da bomba, ou isométrico da bomba. No isométrico, sem ler aqui embaixo, por prática, eu já sei o que de tanto verificar isométrico, nós já sabemos mais ou menos. Cilindro de pressão, que é um cilindro que vai manter a pressão de forma tal que quando haja esse diferencial de pressão, a bomba seja acionada automaticamente. O painel de controle da bomba já está previsto no isométrico, eu não tenho que precisar pedir nada mais no projeto com relação a ele, já está previsto aqui. Todos os equipamentos que são utilizados no conjunto motobomba está aqui, entendeu? As válvulas de retenção, os registros, a bomba propriamente dito, o bypass, para quem não sabe o bypass, se eu tiver que fazer uma manutenção no sistema, eu fecho esse registro e mesmo assim a água que vai vir do reservatório vai passar pela bomba, eu fecho o registro aqui, vai direto para o sistema, eu dou manutenção na bomba. Então, ou seja, o bypass serve para isso. Se eu precisar dar manutenção no sistema, eu fecho o registro, fecho esse registro, a água vem do reservatório e vai para os hidrantes sem passar pela bomba. A água vem do hidrante de recalque, encontra a válvula de retenção, não danifica a bomba. A água vem do hidrante, encontra a válvula de retenção, continua o caminho, vai encontrar a válvula de retenção para não estourar o cilindro e danificar os manômetros, os pressostatos, e encontra outra válvula de retenção e não vai danificar a bomba. Ou seja, a água fica pressurizada no sistema de hidrante através do hidrante de recalque. Isso é um detalhe genérico. Toda bomba tem que ser instalada dessa maneira. Se eu tiver uma bomba de recalque, ela será colocada aqui do lado. Mudando o projeto para mostrá-los, quando há uma bomba jockey, ela está instalada lateralmente, ou seja, paralelamente, né, à bomba principal, a bomba de pressurização do sistema. Então a água vem do reservatório e entra nas duas bombas. Uma diferença dessa bomba, eu vou falar mais para frente, é o acionamento automático e ela desliga automática. Essa desliga automática, essa aqui só tem um jeito de desligar, que é manualmente. Então passa no sistema. Nós temos aqui, como esse sistema aqui tem um SPK, isso é a VGA, depois futuramente nós vamos falar sobre isso. Vai para o quadro e a entrada de energia. Aquele detalhe de ligação independente da bomba, ele está ligado diretamente ao quadro de bombas. Nesse quadro já está previsto sinalização de choque elétrico, sinalização de perigo, sinalização de liga-desliga. A botoeira está aqui, fora a botoeira alternativa que está aqui. E os demais componentes do isométrico. Então esse detalhe é um detalhe genérico que deve ser previsto no projeto para que o instalador instale a bomba de acordo com a exigência do Corpo de Bombeiros. Isso não é exigência pessoal, é exigência do Corpo de Bombeiros. O detalhe de ligação independente está aqui. Para quem ainda não conhece, o medidor, no caso aqui, é o padrão. Vem a entrada geral da rua, passa pelo padrão e segue para a chave geral da edificação. Alguns cobram, outros não. Não é motivo para bloquear ou parar a tramitação de um projeto ou notificar a falta dessa nota. Eu particularmente coloco uma nota muito tranquila de ser colocada em relação a quando no painel, né, que a alimentação da bomba de incêndio não deve ser desligada. Qual alimentação? Esta alimentação aqui. A chave geral pode ser desligada a qualquer momento. Por quê? Porque a energia não chegará na chave geral. A ligação é independente do sistema geral da edificação. Por isso que nós temos aqui uma ligação paralela na energia. Toda a energia da rua passa. Se o caso eu desligue a chave geral, ela continua energizando a bomba de incêndio. Esse é um detalhe genérico, mas deve ser colocado. Eu não preciso colocar no projeto o detalhe do jeito que a ligação foi feita no local. Eu estou mostrando que o detalhe de ligação tem que ser feito dessa maneira. Voltando ao nosso projeto principal, nós temos
os detalhes genéricos, o detalhe da bomba, detalhe isométrico da bomba, detalhe do hidrante de recalque, detalhe do hidrante de recalque que está aqui. Daqui a pouco nós vamos falar particularmente sobre cada um deles. No momento eu falei da bomba. Detalhe da caixa de hidrante, do abrigo, com a vista explodida mostrando a angulação do hidrante propriamente dito. Essa válvula é o hidrante propriamente dito. As mangueiras, no caso duas, o esguicho agulheta, tronco cônico. E nós temos o detalhe, como no extintor, nós temos o detalhe da placa E8, presente no detalhe. Ou seja, isso está dizendo para o instalador que acima dessa caixa deve haver uma sinalização tipo E8. Essa sinalização está à altura de 1,80 m e o registro, ou seja, o ângulo de abertura do hidrante, ou o hidrante propriamente dito, deve ser instalado à altura máxima. Nesse caso aqui, que a gente vai falar particularmente sobre cada um dos detalhes individualmente. Então vamos falar individualmente sobre cada detalhe. Vamos começar pelo hidrante de recalque, o item 5.3 item 17. Bom, o que temos que verificar? Verificar o posicionamento em planta, preferencialmente de frente ao acesso principal. Esse é o principal que tem para o hidrante de recalque. Verificar se consta no detalhe do sistema do HR. Nota quanto ao afastamento. Podemos verificar aqui, ó, a tampa deverá estar afastada a 0,50 da guia do passeio. Se eu não tiver essa nota aqui, ela deverá ser apresentada em planta ou mesmo a cota em planta. Depois nós vamos verificar em planta se há essa relação. Então, ou seja, se eu tenho essa cota aqui, se eu tenho essa indicação no detalhe, não há necessidade de exigência em planta da cota de instalação, pois já está previsto no detalhe do recalque. Já está previsto no detalhe a inscrição incêndio, está previsto a visão do hidrante de recalque, a visão superior em planta, e o corte, relacionando toda como deve ser instalado o hidrante de recalque. Vale ressaltar, apenas o hidrante de recalque de SPK poderá possuir válvula de retenção. Esse hidrante de recalque, sistema de hidrante, ele deve possibilitar o fluxo contínuo de água nos dois sentidos. Com relação ao detalhe da caixa de hidrante, nós vamos verificar a altura, né? A altura mínima e massa de instalação, verificar o número de expedição. Um detalhe, o sistema é tipo 2 ou até tipo 4 e exige uma saída simples. O RT poderá projetar saída dupla? Pode, desde que ele garanta que o volume, a vazão de água e a pressão aqui seja ideal para se alcançar o tipo de sistema e os 8 metros de jato paralelo. Não há nada impede ele projetar dupla, ele está para mais, a segurança a mais. Só que quando ele projeta a expedição dupla, o volume da reserva não pode ser o mesmo, porque senão o tempo de operação do sistema vai diminuir. Então, o que devemos fazer? Solicitar ao RT que esclareça essa situação. Uma vez que há exigência de saída de expedição única e foi projetada expedição dupla, se a reserva de incêndio atenderá o tempo necessário e o volume necessário, como se fosse o tipo correto. Ainda nos detalhes genéricos do sistema, nós vamos verificar o isométrico. O isométrico aqui, não há necessidade de que seja cotado isométrico, mas aqui ele está cotado, inclusive os níveis e tudo. Está mostrando a bomba, está mostrando a reserva, a indicação de acordo com o 8003. Toda vez que vocês vislumbrarem essa letra aqui, o A aqui, o B, o C, isso é o trecho que o RT utilizou para fazer o cálculo hidráulico. O trecho AB, trecho BC, o trecho C tal e assim por diante. Então ele está verificando a pressão e a vazão no esguicho mais desfavorável, no segundo mais desfavorável e no mais favorável, que nesse caso é o HI 15. A pressão nesse esguicho não pode exceder 3 vezes a pressão no esguicho desse. Claro, por altura manométrica, por gravidade, eu tenho a ação da gravidade mais a bomba, a minha pressão nesse HI vai ser muito maior
que nos demais. Qualquer artifício pode ser usado hidraulicamente pelo URT. Ele pode utilizar uma válvula reguladora de pressão aqui, como também pode utilizar um sistema de dupla bomba, ou seja, pode usar a gravidade para os hidrantes mais favoráveis e pode usar a bomba para os hidrantes menos favoráveis. Nós vamos verificar isso daqui a pouco. Então, no caso desse projeto propriamente dito aqui, foi apresentado isométrico, eu sei quais são os dois mais desfavoráveis e sei qual é o mais favorável. Com isso, eu posso verificar no anexo F16 a informação correta do RT. Nós temos vários tipos de recalque. O dispositivo de recalque, quando instalado em parede, ele vai ser dessa situação. Isso é só para vocês entenderem que pode haver um sistema de recalque diferente do mais comum que nós utilizamos. Está previsto na norma, e esse aqui é um detalhe de sistema de recalque diferente que vocês podem encontrar por aí. Ou seja, é um hidrante de recalque fachada. E aqui vai para o hidrante, e aqui é o recalque propriamente dito. Lembrando que isso aqui, esse recalque poderá estar até uma distância de 10 metros da entrada principal da edificação, ou seja, do local de estacionamento da viatura. O detalhe genérico de sucção de bomba poderá ser apresentado dessa maneira. Ele deve mostrar a capacidade efetiva da reserva, a câmara de sucção e demais detalhes com relação à capacidade do reservatório. Esse detalhe ele é genérico. Se ele estiver dentro desse parâmetro, vai depender do volume da reserva dele, do tamanho da reserva dele, ele vai ser projetado, mas deve ser exigido. Com relação ao sistema que eu havia dito, nós temos um sistema com reserva combinada ou sem reserva combinada. Nesse caso aqui é o reservatório combinado. Nós vamos falar sobre ele daqui a pouco. Então, o reservatório combinado e o fluido vai descer hidraulicamente por gravidade e vai ser acionada uma bomba. Então esse é um esquema instalado de bomba de reforço. Essa é uma bomba de reforço, ela vai reforçar a pressão. Veja a situação nesse sistema. Ele tem uma botoeira em cada hidrante. Em cada sistema de hidrante existe uma botoeira. Para quê? Esse é um sistema manual. Essa bomba é uma bomba manual. Toda vez que for acionar o hidrante, vai acionar a botoeira. Então, ou seja, a válvula de retenção, que não deixa a água subir até lá, ela vai passar, quando chegar na bomba, outra válvula de retenção, a bomba fica protegida com relação ao recalque de água pelo Corpo de Bombeiros. Ela é alimentada a bomba, o bypass, e alimenta tanto por gravidade quanto pela pressão da bomba, por isso é chamada uma bomba de reforço. O outro sistema que nós temos ao lado parece o mesmo sistema, mas não é. Esse é um sistema automatizado. Verifique que não há botoeira junto aos hidrantes. Por quê? Nesse caso, apesar de ser reserva combinada, mais uma vez, nós temos a ligação combinada diretamente no fundo e diretamente na canalização de sucção da bomba. Essa reserva não pode ser ligada por vasoconexão, ou seja, uma na outra. Tem que ser ligada diretamente à prumada de sucção da bomba. Então, a sucção da bomba ela é alimentada. A bomba, neste caso, pressuriza os dois hidrantes mais desfavoráveis, enquanto que os mais favoráveis, devido à altura manométrica dele em relação à reserva técnica, não há necessidade da bomba. Então, a água abastece a bomba pressuriza os mais desfavoráveis. Existe uma válvula de retenção aqui da mesma maneira e outra válvula de retenção aqui da mesma maneira. Como eu tenho também uma chave de fluxo, que eu posso cortar o fluxo. Esses hidrantes eles estão sendo abastecidos por gravidade, já estão entendendo, e ainda por parte da pressão da bomba. Então é esse esquema de instalação de bomba de reforço que abastece os pontos de hidrante de Mangotim mais desfavoráveis. Hoje é muito comum nós temos um sistema comum, um sistema que age por gravidade e uma bomba. A bomba não está exclusiva para os hidrantes mais desfavoráveis, ela está abastecendo todos os hidrantes diretamente. Mas essa bomba aqui poderia estar abastecendo apenas os hidrantes mais desfavoráveis. Detalhe, eu disse que ele deve ser apresentado os parâmetros da bomba. Como nós temos duas bombas aqui, deve ser apresentado os parâmetros das duas bombas. Ele pode estar no isométrico, pode estar em planta.
a maioria das vezes já vem indicado no isométrico. Então essa bomba aqui, a bomba principal, é a eletrobomba de 560 litros por minuto. Bom, nós falamos que é comercial ou escritório. Logo, tipo 3. Tipo 3, o hidrante mais desfavorável tem que ter uma vazão de 250 litros por minuto. Se no dimensionamento do sistema eu devo observar que a vazão mínima deve ser exigida nos 2 hidrantes mais desfavoráveis, é o que está previsto no item 582 da IT 17, isto para sistema tipo 1, 2, 3, com a abrangência de apenas um esguicho. Lembrem disso. Então ele tem que ser 250 litros por minuto no tipo 3, a parte mais distante de abrangência, o esguicho, um esguicho, e deve apresentar a vazão mínima de 250 litros por minuto. Se eu verifico os 2 hidrantes mais favoráveis, logo eu vou ter uma vazão conjunta do sistema de 500 litros por minuto. Essa bomba foi dimensionada para 560 litros por minuto e uma pressão de 20 MCA. Isso quer dizer que essa bomba ela vence um desnível de 20 metros coluna d'água para atender a essa vazão mínima e pressão mínima que nós já falamos. No caso da bomba Jockey, a bomba Jockey 20 litros por minuto a 10 MCA. Uma particularidade é a bomba Jockey, pela nossa norma, independente do tipo de sistema ou do volume da tubulação que ela vai atender, ela não pode ultrapassar a vazão de 20 litros por minuto. Está previsto no anexo C da nossa IT. Com relação à pressão, a pressão é de acordo com a pressão da bomba principal. O reservatório pode ser combinado. Lembrando que o reservatório combinado, ele não deve, o mínimo de volume para o reservatório combinado é de 3 metros cúbicos. E a ligação da prumada de incêndio, ou seja, a prumada de sucção da bomba, deve ser ligada diretamente na parte inferior do reservatório, não podendo haver vasocomunicação. Para lembrá-los, só de uma situação com relação ao recalque, esse projeto, por ter SPK, provavelmente ele tem um hidrante de recalque com válvula de retenção. Se ele não tiver, eu vou mostrar no outro projeto. Como eu disse, aqui nós temos uma indicação de HR equivocada para sistema de hidrante. Essa válvula de retenção que é admitida no hidrante de recalque para sistema de SPK. Lembrando que no sistema de SPK o HR ele é duplo. Então esse projeto aqui ele foi notificado a ser corrigido a simbologia do HR, a qual ele já previu em planta, em isométrico e como também em legenda, válvula de retenção, HR, registro de recalque com válvula de retenção. Então, essa informação está equivocada e deve ser notificada de acordo com o item da IT 17. O detalhe de envelopamento de prumada de consumo, que eu já ouvi falar, da tubulação de consumo, eu vou apresentar para vocês aqui agora. Então, ou seja, esse projeto foi notificado que ele não tinha mostrado as tomadas d'água, de acordo com o item 2511 lá da IT 01. Então, logo ele mostrou a saída de incêndio e a saída de consumo. Isso logo depois foi notificado. Então, a saída de consumo envelopada de concreto. Então, ou seja, isso está previsto na norma. Vocês podem dar uma olhada no anexo B. Então, aqui demonstra o envelopamento da saída de consumo. Ou seja, daqui para baixo incêndio, daqui para cima consumo. Pode ser feita por baixo, desde que seja envelopado. Atentem a isso aí. Para a análise do sistema propriamente dito, a mesma situação de dimensionamento do sistema de extintores. Ou seja, eu vou utilizar as ferramentas do CAD, da ferramenta CAD que eu estiver utilizando. No caso, nós estamos utilizando o TrueView. Eu prefiro utilizar o próprio AutoCAD. Mas nós vamos chamar a ferramenta de medição, aquela mesma situação do sistema de hidrantes. Clicar no referencial do hidrante. Tecla M para múltiplos. Enter. E eu vou verificar a abrangência desse hidrante. O método que os senhores vão utilizar é particular. E eu preciso ir na área fria? Não. A parte mais distante da edificação, nesse caso, para mim, será essa aqui. Eu clicando, ele vai me dar o caminhamento desta mangueira. Então eu tenho ali um caminhamento específico de 25,24 metros.
25,24 metros. Vou verificar a situação, se há indicação de mangueiras junto à simbologia do hidrante. Ou seja, o HI1 tem duas mangueiras de 15, 30 metros. Lembrem, eu já disse que o diâmetro do esguicho dele está incorreto, já que ele está falando que o sistema dele é de acordo com o IT17, é um sistema tipo 3. Então o esguicho aqui deveria ser de 16 milímetros. Isso aqui é motivo para notificação. O sargento, influencia constar um requinte tipo 3 e um requinte tipo 16 em locais diferentes? Sim. Se você lembrar que pressão é força sobre área, pressão está inversamente proporcional à área, se eu aumento a área, eu reduzo a pressão. E assim por diante. Se eu aumento a pressão, eu vou ter que reduzir a área. Lembre disso. E lá nós temos a exigência que a pressão deve ser mínima para que o jato paralelo alcance 8 metros. É só fazer aquela jogadinha matemática que dá para entender por que o diâmetro do esguicho já está definido. Mas o sistema nosso que nós pegamos aqui é sistema com esguicho regulável. Olha, a nossa norma a nossa IT17 prevê o dimensionamento para esguicho tronco cônico. Um dimensionamento para esguicho regulável, qual esguicho regulável? Se for um esguicho de 1,5, o RT vai utilizar o diâmetro do esguicho de 40 milímetros. Se for um esguicho tipo 2,5, no caso do sistema tipo 5, ele terá que usar o diâmetro do esguicho de 65 milímetros e assim por diante. Mas lembrando, a nossa norma fala que o dimensionamento é baseado no esguicho tronco cônico. Continuando a nossa análise, a verificação do caminhamento é essa. E lembrando, o dimensionamento diz que, no caso para o sistema 1, 2, 3, não vou entrar no detalhe do tipo 1. O tipo 1 é a critério do RT, o mangotinho. Eu vou entrar no tipo 2, 3 e 4. No item 582, vai falar que o dimensionamento é feito baseando-se no alcance de um esguicho. Então, o alcance de um esguicho. No mesmo nível, lembrando que tem que ser no mesmo nível. Se o sistema desse projeto fosse sistema tipo 5, eu deveria ter o hidrante de saída dupla e é baseado o alcance em 2 esguichos, alcançando a parte mais distante, sem observar o alcance do jato. Na legislação antiga, era 30 metros de mangueira mais 10 metros de jato. Em locais com layout, eu já havia falado isso, o extintor não tem como você passar por cima do layout. Entretanto, as mangueiras eu consigo passar, dependendo do tipo do layout. Se o layout for de mobiliário, sim. Se o layout for de paredes, de drywall, de tudo, não há como. O caminhamento é verificado da mesma maneira, com ou sem layout. Não há acréscimo nem decréscimo nesse caso. A mesma chama a ferramenta de medição, clica no hidrante. Se o pavimento é tipo e não tiver layout, eu já fiz análise de um, todos os outros atenderão. Nesse caso aqui nós temos o layout, então nós temos que fazer o dimensionamento mais uma vez. Chamo o múltiplo, Enter, e vou verificar através do layout. Qual a situação? O macete é utilizar a situação mais desfavorável. Qual seria a situação mais desfavorável para o alcance do hidrante aqui? Seria para o lado de cá ou para o lado de cá? Eu verifico se ele atender a situação mais desfavorável. Nesse caso que é simétrico o pavimento, ele vai atender. Bom, aqui eu tenho que fazer pouca curva, aqui eu vou ter que fazer mais curvas, não, menos curva, e assim por diante. Eu verifico sempre a situação mais desfavorável. Então eu vou usar essa situação aqui, ó, mais desfavorável. Dá para passar por cima da mesa? Dá. Se eu falei que isso aqui não tem uma parede, se for só móvel, eu posso passar a mangueira por cima da mesa. Não há porquê eu verificar o caminhamento completo. Mas nesse caso aqui nós vamos utilizar as paredes como referencial até que ele chegue ao alcance máximo do hidrante. Bom, nós temos 29,43. Vocês lembram que sem layout o alcance das mangueiras do sistema de hidrante estava em 24, 25 metros. Com o layout ele já passou para 29,33. Está em cima.
Ah, se tivesse ali 31, 32, o senhor notificaria, sargento? Talvez. Vai depender do risco, dependendo da situação. Eu não disse que eu tenho que ter uma pressão mínima para 8 metros de jato paralelo? 1, 2 metros, até 3 metros, 4 metros, que é a metade da exigência deste jato, desde que não haja influência de obstáculos, eu aceitaria, eu não notificaria. Mas a norma diz que o esguicho tem que encostar na parte mais distante. Aí vale o bom senso, é só isso, não é? Vai influenciar no sistema? Isso é bom senso. Não chega a ser a palavra certa bom senso, mas tecnicamente falando, não vai comprometer a eficiência do sistema. Bom, aqui só para vocês verificarem, eu vou mostrar um sistema tipo 5, ou seja, com castelo d'água, ou seja, a casa de bombas está abaixo do castelo de água. Lembrando que a casa de bombas tem que ter o pé direito mínimo de 1,5 m, lembrem disso. As botoeiras estão no isométrico, já está indicado. Os parâmetros da bomba estão indicados aqui ele colocou até inclusive o anexo C, antigo anexo C, hoje o anexo F16, tipo 5, 100 metros cúbicos, elevado, porque elevado. Está um castelo d'água e a bomba está alagada abaixo dele. Existe uma altura manométrica entre a bomba e o fundo do reservatório, então ele é elevado. Se ele estivesse encostando ao solo, ele seria nível do solo. Aí deveria ter sucção de bomba. O recalque está indicado, sem a válvula de retenção. E aqui ele fala para mim que a pressa vazão é de 654 litros. Logo, aquela bomba ali vai ter que ter o dobro de vazão para atender os dois esguichos mais favoráveis. Um outro detalhe é que em cada ponto desse sistema de hidrantes, 2 mangueiras, 2 esguichos devem chegar ao ponto mais distante de alcance de cada um dos hidrantes. Pode observar que o hidrante é duplo, está indicado duplo. E as reservas, tem reservas paralelas de recalque. Essas reservas atendem todos os galpões. E nós vamos analisar pelo menos um dos hidrantes dele aqui para vocês terem ideia. Então nós temos aqui um hidrante. Geralmente um galpão desse vai ter hidrante na área central. Então, caso esse hidrante aqui, a abrangência máxima dele seja este ponto, que não é, ele tem muito hidrante aqui, nem precisa olhar, 2 esguichos devem alcançar esse mesmo ponto. Caso esse não alcance, o outro deve alcançar o mesmo ponto em relação a 2 esguichos. Isso que deve ser lembrado. Se vocês observarem, ele tem uma botoeira de acionamento em local de supervisão predial, que é o que a gente exige. Então esse é um tipo 5, só para vocês terem ideia onde vocês vão encontrar um tipo 5 de sistema. É um sistema de grande vazão. Para entender melhor os sistemas de hidrante, é só vocês verificarem com a nossa parte operacional, ou seja, toda vez que vocês encontrarem um sistema tipo 5, ele é duplo, com mangueira de 2,5 polegadas. Ele é muito semelhante às linhas siamesas, as ligações siamesas que são feitas quando a gente necessita de grande vazão. E o sistema tipo 2, tipo 3, tipo 4 são mais parecidos. O tipo 4 é misto, né? A gente pode usar 12,5 polegadas ou 1,5 polegada no sistema. E o tipo 2 e o tipo 3, nós temos ali um sistema tipo que a gente faz para linha de combate, ou linha direta, ou através de adutora com mangueira de 12,5 e a partir do divisor mangueira de 1,5. Então dá para fazer uma analogia a esses tipos de sistema para entender melhor. Aqui nós temos uma outra situação. O RT ele não declarou no detalhe do hidrante de recalque. Veja bem, outra situação muito parecida com a situação do extintor. O RT já está prevendo no detalhe do hidrante a sinalização é 12, ou seja, ele já está dizendo que quando o equipamento encontrar instalado em pilar, deve ser sinalizado dessa maneira. Em quais locais? Corredores, circulação, pessoas, quando se tratar de hidrante, extintor de incêndio. Então, há necessidade de eu cobrar essa simbologia em planta? Não. Nada impede os senhores cobrar, mas o RT já está prevendo. Tanto a sinalização é 9, é 8, como também a sinalização é 12, tanto para hidrante como extintor.
Ou seja, já está completo o sistema de instalação, então eu não preciso fazer a exigência no local de instalação. O principal aqui nós temos um outro tipo de hidrante, detalhe de hidrante, nesse caso aqui é o hidrante externo. Veja bem, hidrantes externos são necessários. Há uma confusão muito grande que as pessoas fazem, inclusive tem pessoas que já erraram essa questão no CHO, quando se fala de hidrante externo. Não é que o hidrante externo ele tem que ter 60 metros de mangueira, ele pode ter até 60 metros de mangueira. Ah, o hidrante externo está colado na parede da edificação, está errado? Depende. Se o RT declarar que aquela parede tem resistência, você pode verificar o item 574 da IT 17, ele vai falar sobre isso, ou ele está instalado em local com resistência ao impacto, você pode aceitar esse hidrante como hidrante externo e até 60 metros de mangueira. Tá? Aquela situação de 1,5 vezes a altura da parede externa da edificação, ela tem o item 574 que vai auxiliar no item 572 com relação a hidrante externo. Então isso deve ser verificado. Se o RT garantir, se ele estiver em pilar, estiver em coluna, estiver em parede estrutural e o RT garantir que não haverá a queda dessa parede sobre o sistema de hidrante, poderá ser aceito o hidrante externo nessas paredes. Isto porque, a partir do momento que o RT garantiu que a parede vai resistir, ela vai resistir por um determinado tempo, ela vai ter um tempo requerido de resistência ao fogo. Na maioria das vezes isso acontece numa edificação que já existe a exigência de segurança estrutural. Se eu não posso aceitar um hidrante numa parede estrutural que vai resistir, eu também não posso aceitar a segurança estrutural da edificação. Lembrando, parede corta-fogo é uma parede que é utilizada para resistir a determinada temperatura. Ela não é uma parede de estrutural, ela não está ligada à parte de segurança estrutural da edificação. Lembrem disso. É tanto que quando se utiliza parede corta-fogo lá na IT-05, é bem claro que ela não pode estar vinculada à estrutura da edificação. Tranquilo? Então, quando houver um hidrante externo com essa simbologia, ou que o RT garantir para os senhores que está atendendo o item 574, poderá ser aceito como hidrante externo e até 60 metros de mangueira. Detalhe do hidrante de recalque. Vejam bem, não foi indicado nesse detalhe de hidrante que ele deverá ser afastado a 50 centímetros da guia, conforme nós já havíamos falado. Sendo assim, em algum lugar do projeto deve estar indicado, ou então eu terei que notificar. Então nós vamos verificar mais uma vez aqui o detalhe de hidrante externo. Se a gente verificarmos, né, no isométrico dele, vamos verificar no isométrico. Está aqui, nós temos no isométrico. Está indicado que o hidrante vai ter que estar instalado a 50 centímetros da guia do passeio. Tranquilo? Lembrem disso. Tem que estar em algum local. Não quer dizer que tem que estar em todos os locais. Ou vai estar no sistema de instalação, ou vai estar no isométrico, ou em algum local do projeto. Não saiam notificando, a Deus dará. Um outro detalhe que deve ser observado, no caso daquele sistema com bomba e tudo, hoje é obrigatório, de acordo por norma, tá? Norma de hidráulica, que dependendo da edificação, elas deverão ter um reservatório inferior e um reservatório superior. Nós não estamos falando de reservatório de incêndio, estamos falando de reservatório de água fria da edificação, hidráulica da edificação. Então, por exigência de norma, toda a edificação, dependendo do tipo de edificação, da localidade onde essa edificação está sendo construída, da data dela, notificação, ela terá que ter um reservatório inferior e um superior. Geralmente, por norma, o inferior ele é 2/3 da reserva total exigida para a edificação, mais a reserva de incêndio. Então nós temos a reserva de incêndio. A água chega da rua para o reservatório inferior. Isso é principalmente em localidades que não têm altura manométrica suficiente para a água da rua chegar até a altura do edifício, por exemplo. Então nós temos duas ou uma bomba de recalque. Então toda vez que a bomba jogar a água para cima, vamos pensar assim, contra a gravidade, contra a altura manométrica, nós chamamos essa bomba de recalque. Então ela pega a água do reservatório inferior e enche o reservatório superior da edificação. O reservatório não quer dizer que esse reservatório inferior seja o reservatório de incêndio.
Muita atenção nisso, tenta entender o sistema. A reserva de incêndio está prevista aqui, tanto a de incêndio como a de consumo. O sistema de incêndio sai a partir daqui. Esse reservatório aqui é apenas para recalcar água para o reservatório principal da edificação, que no caso vai atender tanto a reserva de consumo como a reserva de incêndio. Então, reservatórios subdivididos, o item 598, são unidades mínimas de 3 metros cúbicos e principalmente com relação ao tubo de sucção da bomba. Deve ser ligado no tubo de sucção, não por vaso comunicação. Nesse caso aqui nós temos um isométrico com reserva combinada. Está mostrando ligação na sucção da bomba, aqui está o isométrico. No isométrico, o RT resolveu, já colocou tudo, requinte de 13 milímetros, mangueira de 40 milímetros, isso é um A2, tá? Então por isso, o tipo de mangueira, já tá, as informações estão completas. Não há necessidade de ter essa informação em planta, já que eu tenho a informação no isométrico. Né? Já tem em legenda, então não há porquê. Nesse caso aqui nós temos os parâmetros da bomba, uma bomba de 3 cavalos, isso nós já temos, a potência dela já temos no anexo F16, a vazão mínima de 250 litros por minuto, lembra, é um A2, 125 litros por minuto. Logo, a bomba é 2 vezes a vazão dos 2 esguichos mais favoráveis. E a altura manométrica para 20 metros coluna d'água, 20 MCA. Um detalhe nesse projeto que eu gostaria de passar para vocês, quando nós temos escada central, nós temos que ter hidrante nos 2 lados da edificação. Então, como isso aqui, geralmente, esse tipo de prédio é um prédio que predomina longitudinal, né, horizontal, o pavimento em planta, então nós temos que ter um hidrante para atender a um lado, outro hidrante para atender ao outro lado. Não pode acessar locais exclusivos para saída de emergência, né, o item 573 da IT 17, para que eu acione o sistema de hidrantes. Então esse sistema de hidrante não pode passar por dentro da escada para atender o outro lado. Lembrem disso. Uma situação dessa é muito comum nas descargas da edificação. Tem que ficar muito atento à descarga. Observar o item lá 511.15 da IT08. Quando vai falar em locais em comunicação com a descarga, deve ser compartimentados de maneira tal que o sistema de hidrante não contamine a descarga em caso de uso. Isso serve quais locais? Garagens, unidades autônomas, nesse caso aqui, principalmente quando nós temos escadas enclausuradas, quando nós temos compartimentação de descarga. Então veja bem, nós temos uma garagem e nós temos um hidrante no hall. Esse hidrante, considerando o tipo de descarga da edificação, não poderá ser usado na garagem, ou se fosse um apartamento, ou se fosse uma sala. Por quê? O seu uso contrariaria o 573 e o 511.15 da IT08. Ou seja, uma pessoa que estiver na garagem, ela não deve adentrar um local exclusivo para saída de emergência, descarga, para alcançar o hidrante. E o hidrante, o seu uso nesse local não pode contaminar a descarga com calor ou fumaça. Lembrando que se eu puxar essa mangueira para utilizar na garagem, eu vou estar contaminando a descarga com fumaça e calor, que essa porta corta-fogo utilizada na compartimentação da descarga vai ficar aberta. Então, atentem a esse item da IT08 e ao item 573 da IT17 com relação à análise de hidrante na descarga. Ah, sargento, mas isso aqui, nesse local aqui, é um salão de festas. Salão de festas está previsto na IT08, junto ao pavimento de descarga, não precisa compartimentar. Logo, o sistema de hidrante também não vai ter problema com relação ao salão de festa. Isso porque a exigência está prevista na norma. Uma outra observação com relação ao sistema de hidrantes, nós vamos passar agora para o anexo B, né, a partir do anexo B da IT17, é verificar a situação do reservatório, principalmente o reservatório que está incluído no interior de edificação, ou o reservatório de fibra que nós podemos utilizar. É atentar com relação a justamente a situação. Nesse caso aqui não é um reservatório metálico, não há problema. Mas se esse reservatório for de fibra, que ele deve ser envolto em parede corta-fogo, parede resistente ao fogo. Né? O item lá B131 do anexo B da IT17. Então deve-se atentar à situação do reservatório quando ele, nesse caso, for em fibra.
Lembrando que na casa de bombas nós teremos a indicação da bomba, da botoeira, da chave. Essa chave, quando essa chave não está, chave elétrica não está no painel, não está indicada conforme T03, mas ela está indicada aqui, está indicada em legenda, eu particularmente não notifico, porque há essa indicação em legenda. Mas quando não há, eu notifico para colocar a indicação da chave de acordo com a IT03. E casa de bombas, em relação ao anexo E da NBR 1898/13, há necessidade de uma luminária de emergência. Casa de bomba, casa de máquinas, esses locais geralmente onde tem máquinas que são incluídas no combate a incêndio. Não há saída de emergência nesse caso, mas aqui nós temos uma bomba de incêndio. Então, se nós temos equipamentos relacionados às medidas de segurança contra incêndio e pânico, aplicar-se-á então a norma de segurança contra incêndio e pânico. Aqui tem uma máquina, aqui um gerador, um compressor. Um compressor não está ligado ao sistema de segurança contra incêndio e pânico. Então não há exigência da aplicação da norma de segurança contra incêndio e pânico. É um gerador. Esse gerador é um gerador que está suprindo a iluminação de emergência da edificação? Sim, faça a notificação com relação às normas de segurança contra incêndio e pânico. Não é. Esse gerador é um gerador da edificação, não tem nada a ver com segurança contra incêndio e pânico. Então não se faz a notificação com relação à exigência da norma. Nesse caso aqui é uma casa de bomba de incêndio. Então nós temos que ter a iluminação de emergência. Lembre, esses detalhes, iluminação, sinalização, só devem ser cobrados em relação à área em que exista equipamento de segurança contra incêndio e pânico ou que seja saída de emergência. Nesse caso aqui é um sistema tipo 2, muito tranquilo. Um outro detalhe com relação à casa de bombas, as bombas não podem ficar no mesmo local que outras máquinas que não utilizem a água como utilidade, ou seja, a casa de bomba não pode ficar junto à casa de máquinas de elevador. Então, isso está previsto lá no anexo C da IT17, né? Deve ser verificado. A casa de bombas tem que ter o pé direito de 1,5 m, é só lembrar. E as botoeiras que devem ficar em local de supervisão predial. Voltando à bomba jockey, diferente da bomba principal ou bomba de reforço, a bomba jockey sempre será ligada e desligada automaticamente. Então veja bem, por que nós temos a botoeira para a bomba principal? A bomba principal pode ligar manualmente, desligar manualmente, pode ligar automaticamente, mas deverá ser desligada manualmente. Por isso as botoeiras alternativas e a botoeira na casa de bombas. Bom, pessoal, finalizando a nossa aula, nós vamos falar sobre os critérios de isenção do sistema de hidrante Magotti. Então, pode ser considerados casos especiais de isenção. Então, toda a área exclusivamente destinada ao processo industrial, com carga incêndio inferior a 100 megajoules. Confere? Então, se eu tenho uma área que ela é indústria, é I1, ou é I2 mesmo, mas aquele local seja exclusivo para processo industrial e a carga incêndio seja inferior a 100 megajoules, não há porquê nesse local ter sistema de hidrante. Sargento, esse sistema de hidrante é necessário porque uma indústria ao redor tem edificações. Bom, se o conjunto dessas edificações não ultrapassar 1.200 metros quadrados, no caso de edificação existente, ou o conjunto dessas edificações não ultrapassar 750 metros quadrados, que é a situação agora, não há necessidade de ter hidrante nessas edificações e na área de processo industrial. Se a área ultrapassar 1.200 metros quadrados, no caso de edificação existente, deverá ser comprovado isolamento de risco. Se a área ultrapassar 750 metros quadrados, no caso de edificações novas, deverá ser comprovado isolamento de risco. O isolamento de risco em relação ao maior risco, ou da área de processo industrial para as demais edificações, ou das edificações para o processo industrial. Lembre, pode não ser apenas uma edificação. Pode ser um conjunto de edificações. Se eu tenho lá 5 edificações e que o somatório das áreas dela não ultrapassa 1.200 metros quadrados, no caso de edificação existente, 750 metros quadrados na edificação nova, não há necessidade de sistema de hidrante. O processo industrial já não é exigido sistema de hidrante. Logo, nesses locais também não. Ginásios poliesportivos, piscinas cobertas, desde que não utilizados em outros eventos. Então, se o local está definido, como por exemplo, escolas, dependendo do tamanho da área da escola, dependendo do ginásio, esses locais são utilizados apenas para a prática esportiva da escola, para a educação física da escola, e não é utilizado para outros eventos, e cuja essa área de apoio, quais são as áreas de apoio? Vestiário, lanchonetes,
os locais que estão ao redor não têm uma área superior a 750 metros quadrados, não há necessidade de sistema de hidrante. Vamos pensar, aquelas quadras descobertas de futebol que tem por aí, tem um bar. Aí o analista acaba pedindo sistema de hidrante por causa da área da quadra. Não. É quadra, ginásios e piscinas cobertas. Então, se não é coberto, já não tem o sistema de hidrante nesse caso. Processo industrial, qualquer local com alto forno, gente. Alto forno, se vocês empregarem água, você vai explodir o alto forno. Então, o processo industrial em alto forno, onde o emprego de água não é desaconselhável, não há exigência de sistema de hidrante. A mesma situação do D11. Ou seja, as edificações que estão ao redor, nos seus locais, se tiverem área superior, deverão ter sistema de hidrante. Se não tiverem, deverão comprovar isolamento de risco. As áreas específicas de depósito com materiais combustíveis sujeitos à reação com água, depósito de magnésio, qualquer metal pirofórico, indústrias que mexem com alumínio, magnésio, esses locais, depósito de materiais combustíveis, o material é combustível, não é incombustível, sujeito à reação com água, não deve ser feita exigência de hidrante, não há, está enquadrado no D14. Atenção a isso. Nesse caso, qual que vai ser a proteção? Extintor específico, sistema especial, se for o caso. Agora, principal, depósito de materiais incombustíveis, depósito de materiais monolíticos de concreto, depósito de materiais de aço, metalão, todos os depósitos que são materiais incombustíveis e não estejam embalados do mesmo jeito que lá na tabela 16 nós falamos com relação a extintores em depósito J1 que não tiver embalado, não há exigência de extintores e a carga em incêndio não ultrapassa 100 megajoules. Nesses locais não há exigência também de hidrantes. Sem contar, né, o mais tradicional, que é o D2, a isenção do sistema de hidrante em mangotinhos em edículas e mezaninos. Edículas são pequenos espaços encontrados geralmente no final dos pavimentos, que você acessa uma casa de máquinas, ou acessa um outro local. Mezanino nós já sabemos a definição, sobreloja também. Pavimento, zeladoria, geralmente um pavimento que está acima também, igual a edícula, com área de até 70 metros quadrados. Ou seja, sargento, o mezanino dessa edificação aqui tem mais de 70 metros quadrados. Então ele tem que ter um ponto de hidrante. Então o hidrante lá de baixo não pode proteger o mezanino com área superior a 70 metros quadrados. Muitas pessoas ficam presas a definições e esquecem da área a qual estamos nos referindo. E, no caso de apartamentos, duplex ou triplex, né, se o caminhamento máximo da mangueira atender, não há exigência de sistema de hidrante nesses casos. Caso, sargento, lá nós temos um triplex na nossa cidade, e mesmo com 30 metros de mangueira, a mangueira não chega àquele local, ou seja, na parte mais superior da edificação. Então, ele vai ter que ser previsto um sistema de hidrante em algum dos locais, de preferência um local parcialmente comum. Lembrando que o caminhamento de hidrante se faz nesses casos em área privativa, ou seja, no duplex, triplex, passando por dentro da edificação. É a única situação em que o hidrante, né, no anexo D2, ele é dimensionado não no nível horizontal, ou seja, no nível dele, então no nível superior, pode subir escada, vamos dizer assim. E o caminhamento da mangueira vai até a área coberta, a área descoberta do cidadão, a área externa. Mas o cidadão pode cobrir, pode colocar uma churrasqueira. Não é o caso ali, é a área privativa dele. No caso, o hidrante vai proteger até a área interna coberta. Muita atenção nisso. Bom, pessoal, essa foi nossa aula de hoje sobre o sistema de hidrantes. Mais uma vez eu fico à disposição para tirar as dúvidas de vocês através do fórum, através de contato telefônico comigo, com o Tenente Carley. Qualquer situação adversa ou atípica na cidade de vocês, nós estamos prontos aqui para atender e tirar as dúvidas, tá? Muito obrigado e até a próxima.